Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa aqui na Renascer, a nossa Renascer Cast, e esse que é o nosso 7º episódio, aqui no 87.9. Você também vai poder acompanhar na Rádiosnet, onde hoje, graças a Deus, estamos no 10º lugar de rádios comunitárias da nossa região. E isso é gratificante, ter vocês aqui como ouvinte, vocês que acompanham a gente no YouTube, vocês que estão aí dando um alô pra gente também nas nossas redes sociais, né? Tá aqui o nosso amigo Pablo Alexandre, minha rede social também, Giovanni Paturi, e agradecer primeiramente o carinho. Vocês vão poder acompanhar aos domingos, que vai ser reprisado, e hoje, que é um dia especial, hoje o programa está sendo gravado no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e eu pensei muito, quem que eu chamaria? E veio na minha cabeça, eu tenho que chamar alguém especial, alguém que é especial para mim. E hoje eu estou aqui com Maria José Ribeiro Paturi do Nascimento. Para quem não me conhece e não conhece ela, minha avó. Fala, Zezé, fala as suas saudações para os nossos ouvintes. É uma satisfação estar aqui falando para todas as mulheres da nossa cidade e todos os ouvintes, porque é muito importante esse dia, que é um marco para todos nós, para serem lembradas como pessoas capazes, inteligentes e sabedoras da nossa fé, da nossa coragem e da nossa força. Simplesmente um dia histórico, né? A mulher que sempre lutou, sempre batalhou para ter os seus direitos, né? E eu vou começar aqui com uma pergunta que eu acho que você vai saber responder bem. Qual é a visão que você tem hoje das mulheres na atual sociedade? Olha, para chegar nas mulheres na atual sociedade, nós precisamos caminhar pelo tempo. O tempo foi dando à mulher espaços, mas para acontecer isso, foram necessárias guerras. Após a Primeira Guerra Mundial, a mulher no Brasil passou a ter direito ao voto. E após a Segunda Guerra Mundial, no mundo inteiro, a mulher foi chamada para desempenhar trabalhos que eram exclusivamente de homens. Essa abertura que foi dada à mulher foi pela necessidade, porque muitos homens perderam suas vidas em campos de batalha. E a gente vê hoje isso novamente acontecendo, infelizmente, né? Infelizmente, se não houver uma interferência internacional, nós estamos prestes a uma terceira guerra mundial. Acontece que nesse histórico que a mulher conseguiu desbravar, abrir espaço, ter profissões, o que aconteceu com a mulher? Começou ela sofrer da sociedade certas podações. A mulher passou a ter dificuldades, porque o homem ficou ciumento, ficou fragilizado com essa liderança da mulher. E o que está acontecendo? Principalmente após a pandemia e durante esse espaço de tempo, o homem, muitos levados por vários fatores, começaram a agredir mulheres, começaram a matar mulheres e muitos deles a suicidar após cometer esses atos. Então, é muito importante que homens e mulheres tenham uma visão melhor dessa nova fase da mulher, que a mulher está liberada para ser dona do seu nariz, para pagar suas contas e agora também ser respeitada nos seus direitos, conforme fala a Constituição. Show, bacana. Belas palavras aqui. Não é porque é minha avó, né? Mas ela falou bonito, né? Falou em questão de voto, falou em questão de que teve muitas mudanças, né? E já vou emendar uma segunda pergunta. Você acha que as mulheres, elas conquistaram todos os seus direitos? Não. Infelizmente, as mulheres, apesar de conseguir ter salários, ter emprego, profissão, muitas vezes a mulher passa por situações difíceis, como salários inferiores aos homens, não há uma equiparação
salarial. Eu sei, por exemplo, uma menina que ela conseguiu um emprego de um rapaz que era gerente num determinado lugar. Ele ganhava 5 mil reais como gerente. Quando ofereceram o cargo para ela, ofereceram 3.500. Então, observa que a sociedade ainda acha que a mão de obra feminina tem que ser barata. E muitas vezes a mulher tem que se sujeitar a assédios sexuais para manter o emprego. Às vezes, para conseguir um emprego ali, tem que estar sujeitando a se rebaixar. Exatamente. Então, o que acontece? A mulher teve vitórias, mas ainda não conseguiu ocupar o lugar que ela merece na sociedade. A gente tem que tratar a mulher diferente, né? A gente vê isso muito acontecer, né? Não é uma coisa que é difícil da gente ver, né? Eu não acho que a mulher tem que ser tratada, eu acho que tem que ter direito de igualdade. O espaço é tanto de homens quanto de mulheres. E se homens e mulheres aprenderem, cada um a ter o seu espaço, eu acho que essa guerra dos sexos para de existir. Você acredita que a mulher é realmente o sexo frágil? Não, a mulher é forte. Já pensou um homem dando à luz uma criança? É uma situação bem difícil. Eu acho que essa situação aí é impensável. Ia ser uma situação bem complicada. Exatamente. E a mulher, além de tudo, além dela ter o filho, ela acompanha a vida desse filho, o seu desenvolvimento. Só que, infelizmente, pela falta de recursos, muitas vezes os seus filhos caem na marginalidade, caem nos vícios. Por quê? Ela não tem, ela trabalhando e sendo a mãe, o pai e a família, ela não consegue acompanhar os seus filhos no seu desenvolvimento como ser humano. Verdade. A gente vê muito isso na sociedade. Exatamente, a sociedade está desestruturada. Acontece que uma mulher tem um filho, o pai não paga pensão, a mulher tem que sair para lutar, para conseguir direitos, para conseguir saúde, conseguir educação. O que acontece? Nessa luta da mulher para conseguir esses estágios todos para o seu filho, se torna dificílimo ela conseguir ter a harmonia familiar dentro da casa dela. Por quê? Porque simplesmente ela tem que sair para tudo. E nesse sair para tudo, muitas vezes tem coisas que ficam esquecidas e para trás. São muitas obrigações, né, Zezé? Muitas obrigações. Fazer a janta, lavar a roupa. É uma situação complicada. As mulheres são realmente guerreiras, né? A gente vê que elas são lutadoras, aí dia a dia estão vivenciando várias batalhas, várias coisas ali na família. Às vezes tem um parente que está em uma situação adversa e ela está ali sempre dando aquele apoio, né? Com certeza. Mas aí o que acontece? Muitas mulheres, apesar dessa modificação social da família, ela não ensina o filho dela a acompanhar a nova mentalidade, porque quem orienta o homem, quem guia o homem é a mulher. Só que ela não ensina que o filho tem que arrumar a casa, que ele tem que tomar conta das coisas dele. Ela corre atrás para fazer aquilo que o filho dela não faz. Então, a mulher tem que ensinar o homem que nós estamos numa nova era, que ele tem que ter obrigações dentro de casa, que ele fazer tem que a janta de vez em quando. Ter responsabilidade, ela chegar do serviço e encontrar o café pronto. Por quê? Simplesmente para a mulher prega-se o seguinte: olha, minha filha, você tem que arrumar a casa para a mamãe, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí é cobrado da mulher o serviço doméstico. Só que do filho, ele está lá jogando bola lá na rua e ele teria que estar ajudando a irmã a fazer aquele mesmo serviço. Exato. Então, o que acontece? Também esse filho cresce, a mãe não mostra para ele que ele não pode ser nervoso com a mulher dele.
não pode ser agressivo com a mulher dele. Pelo contrário, ela ainda vai defender o filho. A minha nora está provocando o meu filho, por isso que ele toma essa atitude. É outro machismo estrutural que vem dentro das famílias e muitas mulheres ainda estão caindo nesse problema. Verdade. Interessante demais. Outra coisa que eu achei interessante que você falou foi em questão do salário. O que você acha aí, como você vê essa comparação salarial entre homens e mulheres? Olha, sempre as firmas contratam mulheres com salários menores e homens com salários maiores, mesmo para fazer o mesmo serviço. E se dá um cargo a essa pessoa, oferece um valor inferior ao do que um homem estava exercendo. Acontece que mulher não é inferior em raciocínio, nem em lógica, nem em nada. Mas pelo fato desse paternalismo, onde os homens são ensinados a ser chefe, a ser o mandão, faz da mulher a segunda pessoa, não a primeira. Então, há necessidade da sociedade enxergar os valores que as mulheres têm no seu contexto. Vocês teriam alguma sugestão para melhorar esse quesito? Ou você acha que é uma coisa de competência maior? Não é uma incompetência. As mulheres já mostraram que têm competência para exercer qualquer cargo que lhes entregue na mão. O problema é a sociedade se alinhar a respeito dessa liderança feminina. Esse empoderamento das mulheres faz com que muitas mulheres, às vezes por ciúmes, coloquem defeitos no trabalho da outra mulher. Verdade. Então, os homens, o clube do Bolinha dos homens, existe desde a fundação do mundo. Desde que Adão foi expulso do paraíso, sempre os homens foram partidários dos homens, defenderam os homens. Só que as mulheres agora precisam aprender a defender as mulheres. Sim. Não para prejudicar os homens, porque uma sociedade sadia, homens e mulheres vivem lado a lado, um respeitando o espaço do outro. Tem aquela música, cada um cada um do seu quadrado, então cada um tem que respeitar o quadrado do outro. E a primeira liberação da mulher, ela é aprender a pagar suas contas. Porque muitas mulheres não se separam de homens violentos. Por quê? Porque simplesmente ela não tem condição de sair no campo de trabalho para pagar as contas que ela faz. Meio que ela está submissa àquela situação porque Exatamente. ela não tem condições de manter as coisas, as necessidades básicas dela. Né? Exatamente. Então, a primeira coisa, minha avó falava isso, que minha avó foi um exemplo, ela falava, minha filha, o primeiro passo de uma mulher para ser dona do seu nariz, ela tem que gerar finanças para ela. E a partir daí, ela toma as iniciativas que ela acha que é certo ou errado para a sua vida. Então, a minha avó se separou, isso na virada entre 1800 e 1900, ela não tinha Bolsa Família, ela não tinha pensão de marido, ela sustentou 6 filhos. Nenhum filho dela se tornou nenhum marginal. Pelo contrário, o meu tio mais velho, ele foi capitão do exército. O meu segundo tio, ele foi chefe das maiores firmas do Rio, representante comercial de muitas firmas famosas. A minha mãe, que era a terceira filha, fez 3 faculdades. Ela era formada em português, matemática e pedagogia. Você tocou num ponto interessante. Sua mãe ela foi professora também. Foi supervisora também escolar. E ela, minha avó, que foi professora de matemática, né? Aqui no nosso município de Inhaúma. Você sempre esteve ligada à matemática, assim, por sua mãe? Como é que foi isso aí? Não, olha, simplesmente eu comecei na matemática porque minha mãe me desafiava em resolver exercício. Passava, vê se você é capaz de fazer isso.
Sua mãe era mal. Aí o que acontece? Havia um duelo de raciocínios. E esse duelo de raciocínio eu vejo também na minha filha mais nova. Ela conseguiu tirar 92 pontos em 100 pontos em raciocínio lógico no AMPAD para fazer mestrado. Caramba. Então, eu falo para você, essa questão do raciocínio, a pessoa tem que exercitar. É necessário você raciocinar em cima de determinados problemas matemáticos para você chegar a conclusões óbvias. Então, a matemática para você nunca foi um desafio grande? Não, matemática é maravilhoso. E o português? A gente fica nessa dúvida, né? Não, o português eu sou analfabeto. Gente, eu vou contar aqui, o maior engraçado é que minha avó, ela foi professora de matemática e meu avô é professor de português. Aí eu fico assim, são dois opostos. É muito interessante a gente ver como que um é de uma área e o outro de outro, e graças a Deus consegue dar certo, né? Porque o que acontece? Não é as matérias, nem o serviço que homem ou mulher faz que une ou desune qualquer casal, e sim a capacidade de um respeitar o outro, naquele que ele pensa. Eu, por exemplo, meu marido não pensa igual a mim. Eu tenho uma linha de pensamento totalmente diferente da dele, mas nós não entramos em choques nas nossas diferenças. Eu respeito a ele, ele me respeita. Então, e graças a Deus, eu acho que por isso que dá certo, né? Cada um tem um respeito ali pela opinião de cada um. Não, e aí continuando. O quarto filho da minha avó, sim, ele foi tenente-coronel da Polícia Militar. Ele foi chefe de 2 palácios, de 2 presidentes no Catete. Foi de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek. Então, o que acontece? Isso de uma mulher que não... Sabe o que ela fez para sustentar esses filhos todos? O que ela fez, Zé? Ela era secretária de escola. Ela trabalhava de 7 da manhã a meio-dia e depois do almoço ela trabalhava até 10 horas da noite fazendo roupa para esposa de governador, desembargador. Ela copiava qualquer modelo de qualquer figurino importado, ela conseguia fazer a roupa. Então, o que acontece? Com o dinheiro disso, ela fez dos filhos dela pessoas... Conseguiu da educação, né? Conseguiu. E aí vai a quinta, que é a minha tia, que simplesmente enveredou pela alta costura. E o sexto, ele formou-se em inglês, ele foi o intérprete do chanceler da Itália no Fundo Monetário Internacional, ele foi tradutor de seleções, ele foi o tradutor dos engenheiros ingleses que vieram fazer Furnas e Três Marias. Então, observo, essa desculpa que eu sou pobre, moro longe e não tenho condições, é uma desculpa para você não reagir na sua vida. As pessoas têm que reagir, não é porque cai as coisas na cabeça dele que ele vai abaixar e concordar. Sim. Então, o maior exemplo que eu tive foi a minha avó. E partindo dela, eu sempre militei em tudo aquilo que eu quis, sem pedir a ninguém. Ah, eu devo ou não devo? Não. A mulher tem que se assumir como mulher na sociedade e a sociedade tem que aceitá-la do jeito que ela é. Bate até palma aqui, que falou bacana demais, hein? A gente vê muitas mulheres hoje em dia realmente têm algumas dificuldades, né? Que tem que lidar com a casa, tem que lidar com os filhos. E a gente vê que a mulher tem condições de fazer isso tudo aí que sua avó fez, né? Val criou os filhos aí, graças a Deus deu ele educação, e eles acabaram sendo exemplos, né? Para você estar aqui falando no nosso programa, eles tiveram uma caminhada bonita, né? E é digno de ver isso aí. Uma pessoa que às vezes não tinha uma perspectiva de conseguir tudo isso para os seus filhos, né? Acabou dando o melhor ensinamento e o melhor, como eu posso dizer, a melhor vida. E a gente falou aqui um pouco de salário, falou um pouco aqui de direitos. E politicamente,
que você vê da figura da mulher? Olha, infelizmente a mulher até hoje não representa nada na política nacional. E eu vou explicar por quê. Porque mulher só serve para se juntar ao partido para poder ela simplesmente ser um número como candidata. Mas essa mulher não trabalha a sua candidatura, essa mulher não sai na luta, e você pode olhar desde o Congresso, Senado, Congresso Nacional e câmaras de vereadores. A quantidade de mulheres que existe lá militando são poucas. E além de serem poucas, mulher, infelizmente, muitas delas, apesar do IBGE falar que grande parte da população é composta de mulher, mulher não vota em mulher, vota em homem. E a mulher hoje está, igual eu li uma matéria, hoje ela representa, não sei se aqui no Brasil, por exemplo, acho que é mais de 77 milhões, um número assim, não sei de quanto tempo, mas é muito, né? Um número grande. E igual, isso é verdade, né? A gente vê a mulher hoje, um partido hoje, para ele sair, ele precisa de ter um número X de mulheres. Eu acho que, se não me engano, é 30%. Eu acho que as mulheres estão esperando que haja alguma lei que as mulheres mais votadas tenham também a sua fração. Por quê? Elas mesmas não estão fazendo força para que isso aconteça. E eu, por exemplo, eu me candidatei 2 vezes. A primeira vez que eu me candidatei, eu não perdi por voto, eu perdi por legenda. Os 2 candidatos que ficaram lá, eles tiveram muito menos a quantidade de votos que eu tive. Mas acontece que a legenda elegeram eles. Infelizmente, eu não sei se é bom ou ruim esse negócio, a legenda. Ou se seria bom os votos corridos que quem ganhou levou. Eu fico na dúvida, porque um exemplo, se fosse em questão de votos corridos, a gente vê muito hoje em dia corrupção, a gente vê muito compra de votos, e eu acho que poderia influenciar bastante nos resultados das eleições, né? Então é uma coisa que eu vejo com dúvida. Bom, seria bom ou não, né? Olha, agora eu quero falar uma coisa para você. Já se tornou raiz comprar voto. Para mudar o Brasil, seria uma coisa de muitos anos. Porque, infelizmente, as pessoas acham que ele recebendo um saco de cimento, meia dúzia de telha, uma lata de leite, uma tinta, ele tá... eu vou votar nesse que ele me deu isso. Não. As pessoas tinham que começar a verificar o currículo de cada candidato. Verificar o que eles fizeram em função da comunidade. Porque muitas pessoas querem comprar a coisa com coisas simples. E a sociedade está precisando de coisas maiores. O fundo partidário é um dos maiores que já foi votado até hoje. Se não me engano, é 6 bilhões de reais. E agora, eu pergunto a você, isso vai melhorar a vida do povo? Porque melhorar o bolso de certo grupo de pessoas, isso já tem sido feito há vários anos. Agora é necessário que haja uma releitura das pessoas que votam no país. Sim, achei interessante, igual você falou, que mulher não vota em mulher. Não, uma vez uma falou isso para mim. E você concorda com isso? Não, isso aí é o paternalismo, é o machismo estrutural que vive enraizado nas mulheres, para entenderem que mulher necessita de mulher porque ela pensa igual a elas. Verdade. Acho que não tem uma pessoa melhor para representar a mulher se não for mulher. Não, até o homem, desde que ele não seja machista. Faz sentido. Qual que é a sua opinião sobre mulheres que moram nas grandes metrópoles, nas grandes cidades e nas pequenas cidades? Olha, a diferença das mulheres que moram nas grandes cidades para as que moram nas pequenas, é que nas grandes cidades você pode virar o mundo de cabeça para baixo que ninguém sabe da sua vida. Enquanto que nas cidades pequenas a mulher vive vigiada. Às vezes as mulheres das cidades pequenas são até uns anjos
do senhor, oh meu Deus, que misericórdia. Só que, como existe olhos demais em cima delas, elas, pode-se dizer, são travadas naquilo que ela pensa, naquilo que ela age, naquilo que ela faz. Enquanto que as mulheres das grandes cidades não têm pessoas em cima dela cobrando. Não, ela faz, está feito. Se você faz uma coisa num bairro, no outro não chega lá a história. Enquanto que a cidade pequena, ela cobra muito e dá pouco. Uma vez eu aconselhei uma menina, ela virou Aqui assim... da cidade, não? Não, de Sete Lagoas. Sim. A menina tinha um monte de sonho na cabeça, um monte de fantasia. Eu virei, minha filha... Era pisciano, então. Aí eu falei, minha filha, você quer um conselho? Se você sonha em viver tudo isso, pega suas trouxas, desce lá em BH. Ninguém vai saber o que você vai fazer, que a cidade é muito grande para ter noção do que... Para as pessoas também preocupar com o que a pessoa está querendo, né? Não. Se você quer isso, mude de cidade. Verdade. Interessante. Você que foi ex-professora, como que você vê o ensino aí, pós essa pandemia? Olha, o ensino já vinha deficitário, porque o governo não investe em cima de professores, não dá cursos para atualizar. O professor vai ficando desatualizado, ele não tem material didático para trabalhar com o aluno. Se ele precisa fazer qualquer coisa, ele tem que tirar do bolso dele, do pouco salário que ele tem. E aí o que acontece? Essa defasagem já estava antes da pandemia. Agora, com a pandemia, o aluno ficou em casa. Essa falta de contato, principalmente para a criança que não tem uma estrutura pedagógica, o que acontece com ela? Ela fica totalmente perdida, ela faz aquilo maquinalmente. Para que houvesse um adequamento dessa situação, seria necessário que o governo pagasse a outras pessoas, não os professores que estão na sala de aula, ou até os professores, cursos durante as férias, para que o aluno conseguisse ultrapassar barreiras que ele não conseguiu dentro da pandemia. Eu fico um pouco preocupado, porque eu vejo igual o Enem, igual a gente comentou no primeiro programa aqui no nosso RenascerCast, ele teve eu acho que foi o maior número de abstenção e de pessoas que não foram fazer a prova. Já caiu, acho que 1 milhão de pessoas, eu acho que foi isso mais ou menos, que não for de uma edição para outra, já caiu isso. E no dia da prova, mais de 30% no segundo dia nem foi. Ou seja, as pessoas já estão sofrendo com isso, né? O ensino já está prejudicando bastante. Portanto, para a pessoa entrar numa faculdade hoje, as notas de corte estão altíssimas. E a pessoa, para ter essa nota de corte, ela tem que ter um conhecimento bom. Porque ela tem que ter uma redação boa, porque vai pesar na nota do Enem. Ela tem que ter um conhecimento geral bom na área que ela almeja, né? Porque ela pode pensar ali, área de humanas, área de exatas. Se ela está na área de exatas, ela tem que ter uma nota maior em matemática e uma nota maior em física, para puxar, um exemplo, para puxar a nota e subir, né? E a gente vê que esse ano muitas pessoas já sofreram com isso. E igual você falou, né? O ensino está defasado. Já vem de muitos anos, né? Não é porque está aí numa pandemia, que está num momento difícil. Acho que a gente tem que estruturar mais, né? Igual dar mais assistência. Igual, vou citar uma coisa aqui. A gente hoje, no site do governo federal, tem mais de 300 cursos de graça. Mais de 300 cursos de graça. Mas ninguém tem conhecimento disso. Não é uma coisa que é divulgada. As pessoas não têm acesso fácil a isso. Se a pessoa não for uma pessoa curiosa, ela nunca vai chegar naquilo. Olha, o que acontece? O ensino brasileiro, que o problema não é Inhaúma, é o país. Não, claro. A gente não está falando de Inhaúma em geral. A gente está falando de toda uma educação. Está falando do país. O que acontece com o país?
A estrutura, o alicerce dos estudantes é o início, quando o menino entra no prezinho, ele deveria ter um apoio psicológico, porque tem muitas crianças que chegam com problema à escola, e a escola vai lá, só joga as letrinhas para o menino, a cortar papelzinho, mas ele está carente de alguém para ouvi-lo, para guiá-lo. E muitas vezes a mãe lá na luta diária, é um problema sério que as mulheres têm enfrentado. Aí o que acontece? Aquela criança chega no prezinho, ela chega totalmente desestruturada, e ela chega na escola, a escola só quer serviço. A professora tem que mostrar serviço. A professora não tem aprofundamento da situação familiar nem da criança, porque também a professora não recebe por isso. Essa é a realidade. E aí vai passando ano, o governo incentiva, quanto mais passar, melhor para o incentivo, pagava até para os professores que davam mais nota, que coisa. Isso aí é uma forma de camuflar a falta que o ensino está fazendo na vida das pessoas, desde o seu prezinho, depois ele passa pelo fundamental, chega no 2º grau, ele não tem noção de nada, e aí quando ele chega na faculdade, o professor de faculdade vira assim: você aprendeu isso lá no fundamental. Ele vira para o aluno: você aprendeu isso lá no seu 2º grau, só que ele não aprendeu. E aí, a verdade é que não aprendeu, na cabeça de quem está lá na frente é que ele automaticamente, por ele estar aqui, ele tinha que saber de X, de Y. Mas aí, o que acontece? Quem carrega essa cruz são os professores que formam o fundamental das crianças. Então, o governo paga salários irrisórios a essas professoras, que simplesmente têm que desdobrar entre a escola, a família, fazer trabalho até meia-noite, 1h da manhã, para apresentar no outro dia, e que muitas vezes a criança não está interessada em nada daquilo. Então, ou muda-se a estrutura escolar. Infelizmente, nós, professores, que vivemos este problema todo dia, somos mais uma mulher que volta para casa desesperançosa, com aquele aperto no coração, que eu não sei o que eu fiz na escola, porque o que foi dado a ela não foi suficiente para orientar uma criança. Bacana, bacana demais. Isso é uma visão de uma pessoa que já foi professora, né? Hoje você não é mais professora, hoje você pode falar um pouco da área que você atua? Não, eu estou em outra área. Eu mexo com AutoCAD, eu mexo com tabela de Excel, cálculos. Então, inclusive, minha avó que me incentivou sempre para mexer com desenho técnico. Igual eu dei sorte que na minha faculdade tinha essa matéria, mas graças a Deus, vi ela trabalhando desde sempre, fazendo as plantas, sempre fui curioso. E aí, vó, como é que faz isso? E ela, graças a Deus, me deu um bom ensino. Aí, o que acontece? Nós precisamos mudar a estrutura do nosso país. Por quê? Pode um doido, como um pute, outro explodir a terra ao meio, e nós, mulheres, não vamos ver nossos filhos bem estruturados, bem encaminhados, e professores vão morrer tudo frustrados, porque, infelizmente, a política nacional e a política social simplesmente puxa nós mulheres para baixo. Entendi. Falando em mulheres, hoje é um dia especial aqui da mulher. Queria que você citasse algumas mulheres marcantes aqui na história da nossa comunidade. Olha, desde que eu cheguei aqui em Auma, eu tive a oportunidade de conhecer
grandes mulheres. Mulheres que lutaram por suas famílias, que representaram as suas famílias. E eu gostaria de citar algumas mulheres que eu devo respeito, admiração, e que a família de cada uma delas se sintam abraçadas, as mulheres de cada família se sintam abraçadas por terem tido grandes mães e grandes mulheres que fizeram de Inhaúma o que é hoje. Porque o que acontece? Uma sociedade não se construi do zero. Ela vem crescendo, vem aumentando, vem passando por gerações. A primeira mulher que eu vou homenagear é Dona Chiquita. Foi uma das mulheres mais surpreendentes que eu conheci em Inhaúma. Ela simplesmente tinha uma capacidade acima de todas as faculdades que eu conheço, pessoas com todos os níveis de escolaridade. Faculdade da vida. Ela era formada na Faculdade da Vida. E Dona Chiquita me falou uma vez que, Dona Maria, eu conheço os defeitos e as qualidades dos meus filhos. Só que nós não somos Maria, que demos a luz a Jesus. Nossos filhos têm qualidades e defeitos. E dentro das qualidades deles, os defeitos deles, nós temos que respeitar cada um. Interessante. A segunda mulher que eu quero homenagear é Dona Elza, que é a mãe de Tãozinho. Sim, mãe de Didi. Mãe de Didi. Ih, tem filho demais. Tem as contas. Pois é, exatamente. Grande mulher. Ela, todos os filhos, quando nasceram, ela foi a primeira a chegar na minha porta. E eu sempre tive uma admiração por ela, pela paciência que ela tinha com os sofrimentos da vida. E um dia eu cheguei, ela estava quietinha no canto dela, eu sentei do lado dela. Ela virou: Dona Maria, a senhora vê que a minha casa é sempre cheia de gente. E muitas vezes a gente fica calado. Não é porque eu concorde com tudo que acontece, mas muitas vezes é melhor silenciar do que falar. Então, Dona Elza, onde a senhora estiver, que Deus lhe abençoe. Outra pessoa foi Dona Maria Tertinho, que também tinha muitos problemas familiares. E ela sempre estava naquela calma. Porque eu sou uma mulher explosiva. Você não pode imaginar. Eu sou um tipo de mulher que eu não tenho medo de nada. Se tiver que sair para briga, para discussão, eu não tenho medo. Só que acontece que essas mulheres me ensinaram a calar um pouco. E a pessoa tem que respeitar, muitas vezes, as outras calando. Às vezes a gente está falando muito mais do que guerreando. A quarta mulher que eu quero homenagear, que já partiu desse mundo, foi Estela. Estela foi uma mulher... Grande Dona Estela. Ela simplesmente, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, criou filhos sozinha, deu educação aos seus filhos e deu muita comida para muita gente necessitada. Eu, sinceramente, eu tenho admiração por essa pessoa, porque ela era uma pessoa simples, humilde e simplesmente ela sempre estava alegre, apesar de todos os sofrimentos que teve na vida. A quinta mulher em memória é Dona Naná, esposa do seu Dino. Ela me deu a maior lição de vida, porque ela estava doente, já estava num estado bem avançado a sua doença, e minha mãe tinha sido internada. E aí, quando eu vi ela subindo a rua, eu pensei que ela estava indo na casa do filho dela, o Wilson, de saudosa memória.
Quando eu entrei, quando eu vi, ela estava batendo na porta. Ela tinha subido a rua, eu não sei como é que ela subiu aquela rua, porque a rua Tiradentes é uma rua muito inclinada. E ela subiu com um frango debaixo do braço para levar para minha mãe, que tinha saído do hospital. E passando poucos dias, pouco tempo, ela tinha falecido. Sinceramente, ela me ensinou que a pessoa ama primeiro os outros, para depois se amar. Então, eu quero homenagear essas mulheres, e também eu tenho uma mulher que eu gostaria muito de homenagear. Era a mãe de Zé Rodrigues. Ela tinha uma família muito conflituosa, um marido muito difícil, e ela, mesmo assim, achava tempo ainda para ajudar pessoas. Tinha um coração enorme. Exatamente. Então, o que acontece? Essas mulheres ensinam todos os dias a cada um que é filho, neto, bisneto dessas pessoas, o que é que uma mulher tem que fazer no meio social. Elas ensinaram, caladas. Elas não botaram no jornal, elas não escreveram, elas não fizeram lives, elas simplesmente doaram. E agora eu quero falar das mulheres vivas que eu quero homenagear nessa live. Dona Neuza Xavier Vieira. Dona Neuza foi uma das pessoas mais honestas que eu conheci na vida. Um exemplo. Foi diretora, não foi? Foi diretora da escola. Ela sempre esteve na pastoral da criança. Ela sempre trabalhou em função daqueles que necessitam. Então, Dona Neuza, eu tiro o chapéu para a senhora, eu tiro tudo, eu respeito muito o seu trabalho e sua representação nessa comunidade. A segunda pessoa viva que eu tenho que prestar minha homenagem é Nina. Foi uma professora, ela não era uma professora que saía, se exibia, na sua simplicidade. Ela levou o saber para tantas crianças em Alma. Nina, meu abraço, meus parabéns e meu respeito. Depois eu tenho que falar de Meire, a minha doce Meire. Meire sempre calma, sempre tranquila, apesar dos problemas familiares com os filhos, ela sempre esteve à frente da sua família, sempre, mesmo doente, mesmo passando por problemas, sempre Meire esteve lá, de braços abertos para receber todo mundo que chega na sua casa. Eu queria mandar também para Dona Lourdes, a mãe de Márcia Elizabeth, que morreu numa situação tão difícil, que foi uma dor muito grande para Inhaúma. Um abraço, Dona Lourdes, meu respeito. E, finalizando, eu quero mandar um abraço para a Andréia, que teve 2 filhos, que ela acompanhou até o final, muitas vezes sem ajuda, muitas vezes sem compreensão de pessoas. Andréia, filha do seu Elaio, um homem muito educado, muito respeitado, juiz de paz na cidade, só que ela, no momento mais difícil, ela esteve sozinha com os problemas dela. Andréia, um abraço e o meu respeito. Muito interessante, né? A gente viu aqui que Dona Zezé aqui ficou até emocionada com algumas palavras aqui, que falou de pessoas especiais, né? Pessoas que foram, querendo ou não, foram uma professoras, né? Deram aula de convivência, de vivência, e graças a Deus, né, representaram as mulheres em nossa sociedade. Eu queria até falar de uma aqui, da mãe do Mauro, a mãe do Mauro, mas o Carlos, como é que é o nome? Hélia. Dona Hélia, ela fez um trabalho também muito bonito em questão do social,
E queria deixar essa homenagem aqui também para ela. Eu que fiquei um pouco em débito com ela. Ela que foi uma pessoa que me viu com potencial de ajudar a igreja. Embora eu não seja uma pessoa que esteja sempre ali participando, mas ela queria que eu ajudasse ali na igreja, em questão de São Sebastião, a fazer o leilão, né? O leilão, eu acho que é leilão. É. Leilão não, alguma coisa lá do... E não deu tempo, porque ela, infelizmente, partiu. E hoje aqui presta essa homenagem para ela pelo serviço que ela prestou para a cidade, que foi muito interessante. E você também falou de mulheres aqui, guerreiras, né? Mulheres competentes. E queria fazer uma pergunta para você. Quem é Dona Maria? Quem é Dona Maria? Dona Maria é uma pessoa simples, comum, que eu nunca me preocupei com salão de beleza, com nada. Eu sempre fui com a cara e a coragem. Eu agradeço a Deus de ter nascido numa família em que mulheres têm voz. Mulheres podem fazer o que elas pensam. E eu tive um apoio muito grande do meu pai, que quando eu nasci, e a enfermeira veio falar para ele, olha, o senhor é pai de uma menina. Aí ele virou, minha filha vai poder fazer tudo o que ela quiser. Ela terá direito de ser o que ela quiser. Aí a mulher, você está maldizendo sua filha? Você não ouviu que você é pai de uma filha? Ele virou assim, qual é a diferença se fosse um filho? E aí meu pai sempre me levou atrás dele. Nos anos 50, um pai carregando uma filha pequena era coisa que não existia. Eu estreiei no Maracanã. Caramba. Em 1958, com 5 anos, num jogo Botafogo e Fluminense. Meu pai era botafoguense, meu tio fluminense. Eles carregaram e eu fui lá. E eu procurei. Eu era menina pequena. Eu olhei para tudo quanto é lado para ver se achava outra menina do meu tamanho. Não, tinha homens com mocinhas, adolescentes. Tinha homens com criança, com menino de colo. Mas o único homem que tinha uma mulher, que era uma menina do lado, era meu pai. Depois meu pai... Interessante demais. Depois meu pai, com 7 anos, me levou para ver corrida de cavalo. Eu cheguei lá, não vi nenhuma menina nem menino. E hoje em dia a gente vê uma inclusão muito grande, né? Não, mas... aqui, tem uma amiga aqui do Instagram, ela vai nos jogos tudo do Vasco. Pois é, mas aí... Lá no Rio de Janeiro, todo jogo do Vasco, ela tá lá. Não, mas aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, na corrida de cavalo, eu olhei pro alto, tinha uma parte lá, tinha um monte de mulheres, cheio de joias, cheio de coisa, tudo lá. Mas menino, era eu só. Não tinha nem pai com menino. Tinha um homem com uma menina. E meu pai levou ainda para eu apostar no cavalo. Só que no Jockey Club é uma discrepância, a distância que corre os cavalos. Tanto que ele pegou o binóculo emprestado do meu tio, só que eu não conseguia ver nada. E eu só vi quando os cavalos estavam voltando para as baias, para as raias e mais nada. Mas ele me levou para ver uma corrida de cavalo. É diferente, né? Meu pai, minha mãe era evangélica. E meu pai se dizia católico, mas era por arrumação. Por quê? Ele bebia, fumava, jogava, então ele era preferível ele ser católico. Foi meu Francisco Leite Paturi. Foi ele que me ensinou a como acompanhar uma missa no missal. Eu pequenininho, ele me mostrando. Tanto que se me mandar qualquer missa de cabeça para baixo, para cima, eu aprendi com meu pai. Certo? Então eu também tive a liberdade, que minha mãe não impedia dele me carregar por lugares que ele achava que devia me levar. E eu verifico que muitas vezes as mulheres têm, meu Deus, o meu filho vai levar lá para o campo de futebol, vai levar para o botequim. Meu pai jogava, eu entrava no botequim, pegava, agarrava ele pelo pescoço, estava jogando baralho, eu estava lá junto com ele dentro do botequim.
Então, meu pai nunca me discriminou pelo fato de ser mulher. Eu tinha liberdade para entrar e sair em qualquer lugar, independente de quem quisesse olhasse, que não olhasse. Aí, uma vez, um amigo dele, o Chiquinho, que ele chamava meu pai Chiquinho, você não tem medo? A sua filha anda atrás de você, não tem medo de um cidadão desse enganar, fazer alguma coisa com sua filha? Meu pai, olha, meu amigo, tudo que foi para orientar minha filha, eu orientei. Eu tenho certeza que é mais fácil ela enganar um trouxa deles do que eles enganarem ela. E aí, meu pai falou o seguinte, olha, de pessoa, de fatalidades, qualquer um de nós estamos sujeitos a levar um tiro, para ser morto. Isso, todos nós nesse mundo. Agora, quanto a medo da minha filha conviver com qualquer pessoa, eu não tenho nenhum, porque eu ensinei tudo a ela, até o pulo do gato. Então, o que acontece? Esse é um pai consciente. Então, eu sou uma mulher que eu agradeço a Deus, porque eu não tive problemas com o lado masculino. Eu tive um pai que me apoiou em tudo. Eu tive um tio que me dava dinheiro, meio salário mínimo para eu gastar, porque ele dizia que mulher tinha que ter dinheiro. Ele me dava. Ele dizia assim, sabe por que muitas mulheres saem? Porque promete uma besteirinha, a mulher vai lá, o cara mata, acontece. Se a mulher tem dinheiro, o cara oferece uma besteira, vai tomar banho, que eu não vou. Então, eu tive meu tio, que me deu sempre apoio. E eu tenho um marido que me deu liberdade de ser o que eu sou. Interessante demais. Né? Então, o que acontece? As mulheres sofrem problema porque nunca existiu ciúmes entre eu e meu marido. Ele estava lá cercado de alunas. Ele, quando começou, ele era novo. Ele tinha 25 anos. Sim. Teve um aluno que escreveu na prova, meu coração é todo seu. Aí, meu marido, vamos rir junto aqui. O que essa menina escreveu? Então, o que acontece? Não havia ciúmes, nós não escondemos nada um do outro. Isso para quem tá vendo, quem vai chegar a ver esse programa, é super interessante, né? A gente tentar sempre ter as relações assim, né? Um respeitando ao outro. E olha isso aí, meu avô podia fazer qualquer coisa. Ele chegou a você e falou, vamos rir juntos, olha o que aconteceu. Isso é muito bacana, muito bonito de se ver, né? Então, o que aconteceu? Meu marido, ele simplesmente, eu nunca abri o porta-cheque dele, nem ele abriu minha bolsa. Ele nunca mexeu no celular dele, nem ele mexeu no meu. Então, sim, o que acontece? Por que existe esse sofrimento estrutural da família? Porque um fica tomando conta do outro. Um fica medindo o dinheiro do outro. Verdade. Lá em casa, todo mundo tem direito de comprar tudo. Se eu compro, eu pago. Se ele compra, ele paga. E sendo assim, nós conseguimos conviver, apesar de eu pensar de uma forma e ele de outra. Sim. Agora, eu queria também, para finalizar, eu vou falar o seguinte. Nós também, na sociedade, precisamos olhar a respeito das mulheres trans. Sim. Porque... Interessantíssimo, vou deixar aqui de primeira mão. Vamos ter uma mulher trans aqui na rádio. Eu estou conversando aqui, ela é uma pessoa sensacional, uma pessoa que tem influência aqui na cidade, uma pessoa de um coração enorme. Ela vai vir aqui qualquer dia desse. Viu, galera? Não vou soltar o nome para deixar aquela expectativa. Olha aqui, eu considero que as mulheres trans também fazem parte do cenário feminino. Com certeza. Porque nunca vi tanto assassinato de mulheres trans, tantas
barbaridades que são feitas. Isso é uma falta de respeito ao ser humano. Não vem falar, a religião diz que isso é errado. Muito bem, a religião, para quem acredita na religião, que diz isso. Mas a pessoa é um ser humano, e como ser humano, ele merece respeito. E a sociedade, da mesma forma que tem deixado que mulheres sejam assassinadas, mortas, espancadas, está fazendo o mesmo com as mulheres trans, até em quantidades maiores. E o que acontece? Nós precisamos dar consciência ao povo, o respeito, porque as pessoas não estão respeitando as outras. Há uma necessidade de toda a sociedade, num todo, começar a respeitar. Porque no Brasil, o primeiro preconceito não é o racial, é a pobreza. Eu já vi pessoas de todas as etnias passar por situações difíceis porque era pobre. Depois da pobreza, vem a questão racial. A pessoa, porque é dessa ou daquela cor, simplesmente vem a pressão sobre ela. E aí, na hora que o cara é gay ou lésbica, aí o mundo caiu na cabeça deles. Então, infelizmente, a gente vive um país, um mundo cheio de desigualdades, né? Então, nós mulheres... E as pessoas, como eu posso dizer, é triste, né? É a gente triste. vê certas situações, é triste. A gente vê uma pessoa discriminar alguém por ser pobre, a gente vê alguém zombar de alguém por ser negro, a gente vê alguém rir de alguém ou então debochar de alguém por ser trans, por ser gay. E isso tem que acabar. Chega um momento que tem que acabar. É necessário acabar. Olha, e o que está acontecendo? Os jornais, antes, quando matavam a mulher, era a folha à frente do jornal. Agora já caiu para dentro do jornal. E quando fala de um assassinato de um trans ou gay, é uma nota tão pequena que o cara nem acha no jornal, não consegue, quem não lê o jornal todo de ponta a ponta, nem descobre que foi morto. Verdade. Nós precisamos, como mulheres, mudar a visão do país. Então, hoje, eu estou falando aqui, eu não sei quanto tempo eu terei de vida. É necessário que outras mulheres peguem a bandeira da liberação da mulher, no todo, não em fatias. Que outras mulheres assumam a questão dos preconceitos no Brasil. Nós precisamos nos ver livres dos preconceitos, porque isso é mesmo que carregar a cruz de Cristo, que pesa. A cruz pesada seja. Esse foi mais um programa. Como eu disse no início, eu pensei muito em chamar alguém aqui para esse dia especial, né? E resolvi chamar alguém tão especial para mim. Eu queria fechar aqui agradecendo a você, minha avó. Pensa, vó. Deus lhe abençoe. E deixar uma frase. Guerreira por natureza, mãe por instinto, profissão por competência, esposa por amor. E esse foi o nosso programa especial do Dia das Mulheres. E muito obrigado, ouvinte, por você ter chegado aqui até o final. E espero que a mulher seja cada dia mais valorizada e tenha todos os seus direitos. Muito obrigado, Giovanni Paturi. Um abraço.